O São Paulo Futebol Clube tem um dia decisivo na sua história com o impeachment do presidente Júlio Casares que vai rolar. Mas não para por aí. O técnico Hernan Crespo ele é questionado na entrevista coletiva a respeito do empresário do Lucas Moura que falou besteira dele e o Crespo rebateu. Como é que ficou a situação entre Lucas Moura e Hernan Crespo agora? Alisson é retirado do time de São Paulo, não foi relacionado e nós vamos conversar sobre o Ranieri hoje no São Paulo Futebol Clube nessa troca, porque o Alisson já foi, hein? Ainda não é oficial, mas já foi, tô dizendo. Caleri e Luciano fazem dois desabafos gigantescos e nós temos que falar sobre isso hoje. Vou atualizar sobre todas as notícias, últimas notícias do São Paulo Futebol Clube, tanto de campo como de mercado da bola, e esse lance da politicagem que vai tirar Casares do São Paulo hoje vai ser um vídeo muito completo. Chega nesse likeão então aí que vai ser muito top, vem comigo e faça parte dessa família que só cresce. Tamo junto, vou ficar muito feliz com você por aqui, viu? Mas vamos lá, deixa eu atualizar de tudo do São Paulo. São Paulo ganhou de 1-0 do São Bernardo ontem, e o São Paulo quando ele ganha, quando ele faz o gol ali do Luciano, já tem gente falando que o São Paulo comemorou demais, né? O Mauro César Pereira, jornalista, falou que o São Paulo comemorou demais. Parecia uma final de campeonato e coisa e tal. Acho um exagero, realmente, o estado que o São Paulo chegou, mas achei muito maravilhosa a conquista do São Paulo ontem, porque não foi uma conquista de 3 pontos jogando contra o São Bernardo em casa. A verdade é que o Crespo, ele nasceu de novo. O Crespo, ele tira o terceiro zagueiro do time de São Paulo, tira o terceiro volante, voltam Wendel, Caleri, Lucas Moura jogando titular. Eu achei que o São Paulo ontem ele fez uma cartilha perfeita. Poderia ter ganhado de 5-0, 1-0, poderia ter perdido. Teria sido correto. Crespo tirou nota 1000 ontem, não foi nem 10. Foi nota 1000. É difícil ver técnico que consegue se flexibilizar, largar convicções que estão dando errado. Normalmente o técnico, principalmente no São Paulo, ele cai, ele é demitido, abraçado em convicções de uma tática fracassada, de uma escalação fracassada. E o Crespo, ele vinha para esse caminho, colocando 3 zagueiros, 3 volantes, nada funcionava. Ontem ele revolucionou o time, hein? Ele tira a figura do terceiro zagueiro e tira logo 2, Alan Franco Ferrarese, e coloca o Arboleda com o Sabino. Nada melhor, nada mais justo, nada mais perfeito. Sabino tá jogando bola, Arboleda tem que jogar e acabou, é Arboleda e mais 10, e aí ele faz isso, não tinha o Mike, ele coloca o Cédric Soares que melhorou com o sistema de 2 zagueiros apenas, até o Cédric melhorou, não tecnicamente, né, ele cruzou, não cruzou, chutou pro gol, não fez nada disso, mas ele não entregou a rapadura, ele foi melhor ontem com esse sistema de 2 zagueiros apenas, então foi tudo certo. No meio campo, o abençoado iluminado Danielzinho chegou chegando, não é à toa que ele era o capitão de um time exemplar como o Mirassol. Ele vem do Mirassol e ele chega no São Paulo e coloca a bola debaixo do braço e tem a atitude de capitão. Ele era capitão no Mirassol. Chega no São Paulo, ele se comporta como um capitão. Tomou conta do meio-campo, tomou conta das bolas paradas, ele tomou conta das decisões e ditou um pouco do ritmo do jogo. Ele fez o que o Marcos Antônio vinha fazendo. Maravilhoso ver o Danielzinho jogando. Tivemos o Pablo Maia como um bom destaque, Bobadilha não entra mal, né? Então foi um time do São Paulo que no meio campo ali funcionou bacana. Na zaga, sofreu muito menos. Então o Crespo, ele é responsável por isso. E se não bastasse, ele coloca a tática com 2 pontas abertos. Coisa que eu nunca achei que eu fosse ver no Crespo, hein? Ele parecia o Klopp ontem. Ele coloca o Mohamed Salah e o Mané abertos nas pontas. O Jupp Heynckes, Robin Ribéry, ele ia abrir os caras para poder arrumar a tática, dar trabalho pelos flancos, e ontem ele fez isso com o Luque Ferreirinha. Por coincidência, Luque Ferreirinha, 2 dos melhores jogadores em campo também. Claro que o Danielzinho, teve muitos caras que foram melhores em campo. O Luciano entrou, fez um gol antológico, então tudo isso foi levando o São Paulo para um caminho legal de vitória. Mas só da escalação, de novo, poderia ter perdido. A escalação foi impecável. Impecável, parabéns, Luca. Era a ponta esquerda, virou ponta direita, correu mais que os outros, driblou mais que os outros, pegou o zagueiro do São Bernardo lateral, nem tomou conhecimento, nem parecia que tinha alguém na frente, é só costura e cai pra cima, bonito de ver. Parabéns, Crespo, colocou o Lucas Moura de meia, colocou o Tapia é horroroso, coitado, mas o Crespo coloca o Tapia
como centroavante, coloca o Lucas Moura. Não teve pardalzice, não teve invenção, falso 9, falso 2, falso 3, não teve nada disso. Foi o time bem montado e um São Paulo imponente em campo. Só o São Paulo jogou, mereceu a vitória e foi pra cima. Bonito de ver. O Lucas Moura, ele teve recentemente aí o empresário dele falando groselha do Crespo, né? Não groselha, achei até que o posicionamento do empresário Júnior Pedrosa lá ele foi correto. Eu também achava a mesma coisa que ele na hora. Só que o cara, ele se coloca numa maneira que ele, tipo, ele quer escalar o time do Crespo. Isso eu não sei se é o papel do empresário, né? O Crespo foi perguntado ontem sobre isso na coletiva e o Crespo ele foi pego de surpresa. Ele não sabia da entrevista desse cara, do post desse cara. Então, durante a entrevista coletiva, o Crespo, que empresário? Como assim? Aí o cara falou, empresário do Lucas Moura, ele falou tal coisa, querendo ditar quem você ia escalar e tal. E o Crespo, ele fica perplexo, fala que o empresário tem que falar com outro empresário, que ele não é protagonista, que o Crespo é protagonista e fala com outros protagonistas. E ele fala uma coisa que me pega muito de surpresa. Ele fala, se o Lucas Moura quiser conversar comigo, que ele converse. Então, assim, ficou parecendo que o Lucas Moura pediu pro empresário, reclamou pra dar o cutucão no Crespo ali. E isso tá muito errado. Lucas Moura nunca foi insubordinado, ele nunca cutucou o técnico ali pra atrapalhar o trabalho, ele nunca se escalou como titular. O Lucas Moura é uma das figuras mais exemplares que esse mundo já viu no futebol. Ele é iluminado, esse moleque. Então, o Crespo também é. O Crespo é muito justo, o Crespo ele tem as suas limitações como técnico que aparecem de vez em quando. Ontem ele foi impecável, mas aparecem limitações, mas o Crespo é uma figura maravilhosa também. Então Lucas e Crespo tem que conversar. O Lucas tem que chamar o Crespo agora de canto e falar, vem cá, não tenho nada a ver com isso, tô contigo, que se você quiser que eu jogue de lateral esquerdo eu jogo, quiser de lateral, zagueiro, atacante, goleiro, qualquer coisa, farei pelo São Paulo e por você. O Lucas tem que chamar o Crespo porque ficou mal, isso ficou ridículo e ninguém tem culpa, nem o Lucas, nem o Crespo, nem ninguém. Só esse empresário que foi falar e o jornalista, que nem errou, né? Ele coloca de uma maneira que parece que o Lucas que reclamou. Isso é ridículo e isso me pegou demais nessa coletiva ontem. Eu tô compartilhando com vocês aqui. Mas Lucas Moura, chame o Crespo e tire essa história limpo. Explique que você não fez nada. Luciano, que foi colocado como um cara aí que estava tentando derrubar o Crespo, teve cara que falou, cara que tem influência, ele acho que trabalha inclusive no São Paulo. Ele falou num post que ele fez que o Crespo perdeu o vestiário porque brigou, adivinhe com quem? E aí ele tava dando a entender que era o Luciano. Então, se o Luciano tinha brigado com o Crespo iria cair. O Luciano ontem ele faz um gol e a comemoração dele, ela é exagerada ali com o Crespo. Foi bonito de ver. Ele chega lá, dedica o gol ao Crespo tal, e abraça e tal. Foi muito bom. E quando o Luciano é perguntado na zona mista, que ele vai dar uma entrevista, quando ele é perguntado, ele já fala assim, ó, eu não quis derrubar Crespo, coisa nenhuma, essas mentiras falam de mim. Achei perfeito, é isso que eu quero do Lucas Moura agora. Venha e fale, não guarde pra si, não fique remoendo, não deixe meias verdades pairando no ar, faça igual o Luciano, chegou, deu no meio, falou que é mentira sim, que ele tá no São Paulo e coisa e tal, perfeita atitude, colocou o São Paulo num caminho interessante, um caminho de tranquilidade, apesar dessa politicagem em meio à turbulência, Júlio Casares, impeachment, o Luciano, ele coloca ali uma tranquilidade no elenco junto com o técnico Hernan Crespo, coisa que precisava. Só falta o Lucas Moura. Caleri também deu uma entrevista bastante inteligente, se colocando como um líder. Durante o jogo, o Caleri ele colocava ali o corpo no campo, ele dava umas sugestões pro menino Luca, ele estava ali como um líder, como um capitão enquanto não estava em campo. Depois ele entra em campo e ele tem um domínio de bola muito bom, ele mostra que ele tá ali para querer ser o titular do time de São Paulo. O Caleri, na hora dele dar a entrevista, ele fala também que sim, que o São Paulo tem que resolver a politicagem e que isso está atrapalhando o fator campo. Vamos agora resolver a situação hoje. Hoje vai ser resolvido. Casares ficando ou saindo, decide hoje, então esse tipo de situação vai acabar. Se o Casares for votado para não sair, tudo bem, que ele continue a gestão. Se ele for votado para sair, tudo bem, que ele saia, que o São Paulo continue. O importante é o campo, não se preocupar com essa politicagem nojenta, tá? Não pode
pode se preocupar. Então o Caleri tá certo, mas assim, tá até pegando muito no campo já, não deveria pegar. Mas palavras do Crespo, do Caleri, deixam claro que sim, o bicho tá pegando dentro do campo por conta dessa politicagem grotesca que tá rolando. O Júlio Casares, ele deve sair do São Paulo hoje, com a graça de Deus. Ele vai sofrer o impeachment. Segundo informações que estão rolando, o São Paulo, na oposição a Casares, os caras que vão votar a favor do impeachment, eles já teriam 203 votos. Precisava de 171. Então eles adquirindo esse grupo de 203 já é um grupo bastante alto, sobretudo quando você fala em oposição no São Paulo, né? Oposição no São Paulo era 12 caras, 13, meia dúzia de gato pingado, não enchia a Kombi. Agora, se os caras estão com 203, é porque o Casares vai cair mesmo. Ontem o áudio vazado foi divulgado que ele foi vazado pelo Vinícius Pinotti, que deve ser o próximo presidente do São Paulo Futebol Clube. Ele vazou o áudio, e ele não tem vergonha nenhuma, ele fala, eu vazei mesmo, e tipo, ele fala, bandidos lá, aquela bandida, ladra, pilantra, vazo mesmo. Então, tipo assim, o Vinícius Pinotti, apesar de algumas narrativas estarem tentando colocar que o áudio ele foi comprado de maneira irregular, que tipo, o Vinícius Pinotti traiu o Casares, onde já se viu a falta de ética de Vinícius Pinotti, tudo balela, tudo gente que quer o Casares na presidência, gente que fica tentando diminuir o fim, que é tirar o Casares, porque os meios não foram perfeitos. Como assim? O São Paulo, os caras compraram áudio e vazaram na mídia, isso não teve ética. Poxa, não teve ética? Olha o nível do áudio que eles vazaram. Eles vazaram um áudio crime, era um áudio crime aquilo ali. Então como assim não teve ética de vazar o áudio? Ainda bem que o Luiz Gustavo deu uma entrevista um dia que ele derruba Carlos Belmonte. Ainda bem que o Vinícius Pinotti vazou esse áudio, que ele derruba Júlio Casares. Ainda bem que esses salafrários, vou dizer assim, porque eu não quero falar, ele não tem que dar culpa aos caras enquanto a investigação policial está rolando, mas são muito lixos, é uma gestão lixo, sabe? Os áudios já mostram que a gestão é muito lixo, então lógico que parabéns ao Luiz Gustavo, parabéns ao Pinotti, claro, não tem nem o que discutir, Casares tem que cair imediatamente e levar a sua corja junto. Todo mundo tem que cair. E eu duvido que alguém que esteja com Casares esteja limpo na história, hein? Vamos ver, tomara, vamos torcer muito. Mas enquanto isso tá rolando e o Casares cai hoje, ele deve renunciar, o São Paulo tá vendo aí o Corinthians contratando o Alisson. É isso que está acontecendo. Ah, mas tá em negociação. Ah, mas não sei o quê. Está contratando. O São Paulo hoje, ele para de escalar o Alisson, o Crespo, ele declara na coletiva, ele abre na coletiva os caras, o Crespo, você não colocou o Alisson porque ele tá negociando o Corinthians, o Crespo? Sim, por isso. Então isso já é um avanço que não dá nem pra acreditar. Imagina, o jogador é do São Paulo, tem contrato com o São Paulo, e ele não está mais disponível para o São Paulo porque ele está negociando com o Corinthians. Então essa negociação ela não está mais no campo da sondagem, ela não está mais no campo ali do pensamento, vamos deixar para o futuro, já está rolando. Já rolou, inclusive. O Alisson hoje, por não ser relacionado, eu interpreto que ele já é jogador do Corinthians. Alguns pontos têm que ser colocados. Primeiro, quem vem? Segundo, além de quem vem, como assim estão levando o Alisson com tanta facilidade? O que eu tenho de informação é que o São Paulo, num primeiro momento, ele quis o Ranielli, o volante que era do Cuiabá, e foi para o Corinthians. O Ranielli, ele é um cara que ele não é uma unanimidade no Corinthians ali. Foi comum vermos o Carrillo jogando de volante junto com o Maicon, aquele que acaba de sair do Corinthians. Então, assim, existe Breno Bidon também, o Bidon, eu não lembro qual que é o lateral, é Bidu e Bidon, né? Não lembro qual que é o lateral, qual que é o volante, acho que é o Bidon. Mas, assim, o Ranielli, ele acaba sendo meio que encostado no time do Corinthians, em muitos jogos e muitos aspectos mesmo. Quando o São Paulo recebe o Corinthians batendo a sua porta, querendo o Alisson, e o São Paulo pede o Ranielli, os caras não querem mandar o Ranielli, o reserva. Então como é que pode o São Paulo se desvalorizar tanto, né? Quem que esses caras pensam que o São Paulo é? Que casa da mãe Joana virou São Paulo, que os caras eles querem tirar o Alisson daqui e eles não querem mandar nem o Ranielli. Eu ia pedir o Rodrigo Garro, tá? Se eu sou o São Paulo, eu sou o Casares, eu falo, claro que pode levar o Alisson. Eu quero o Rodrigo Garro. Ah, mas não, eu mando o Rodrigo Garro, eu mando de volta aí mais um jogadorzinho, Luan, que tá encostado. Quem mais não faz parte dos planos aí? Tipo,
Ou não tem mais o Diné, um Cedric. Eu mandaria um Cedric e um Luan, talvez, mas mandaria mesmo um cara assim que você não vai utilizar mais. Essa é a forma de você trocar o Alisson. Pediria o Garro. O Alisson no time de São Paulo, ele não é um cara que passou apagado na sua história, né? Ele jogou com o Rogério Ceni como ponta, como meia, e quando o Dorival assume, o Alisson ele vira volante e ele vira um dos protagonistas de um título de Copa do Brasil. Hoje o Alisson, ele está escanteado no time de São Paulo, mas muito porque ele teve uma lesão. Essa lesão meio que tira o Alisson do combate. Ou ele perde a posição, ele perde a vaga, principalmente quando o Marcos Antônio chega e toma conta da posição. Até aí tudo bem. Agora, o Alisson é o nosso conquistador da Copa do Brasil, esteve junto na campanha. Como é que pode agora vir o Corinthians, rival, pedir o Alisson porque o técnico da seleção brasileira e multicampeão de Copa do Brasil chamado Dorival Júnior, um cara que nós sabemos que vai fazer o Alisson jogar bola, como que pode o Dorival querer o Alisson e o São Paulo não conseguir valorizar o cara a ponto de trocar no Ranieri? Porra, mas o Dorival quer. O Corinthians quer. Quem tá pedindo são eles. Então o Alisson valorizou. O Dorival quer. O Dorival acabou de ganhar a Copa do Brasil. Então o Alisson está valorizado. O São Paulo então não consegue trazer o Ranieri. Tudo bem não trazer o Memphis Depay. Tudo bem não trazer ali o Yuri Alberto. Tudo bem não trazer, não conseguir o Rodrigo Garro. Agora você não consegue um volante reserva no nosso volante reserva. E isso é palhaçada. Então o São Paulo já está perdendo o Alisson. Já vai mandar, é certeza que vai mandar. Já não foi relacionado. Mas cadê o Ranieri? Vamos ver onde que o São Paulo vai conseguir fazer. Podia pedir o Carrillo também. O Carrillo joga muita bola. Então por que o São Paulo não pede o Carrillo? Quando eles disserem não pelo Carrillo, aí você pede o Ranieri e não abre mão. Então o Ranieri pode até aparecer no São Paulo, tá? Mas o São Paulo hoje, ele precisaria de uma outra posição, porque lá no São Paulo, de volante, tá sobrando volante. Hoje nós vemos o Danielzinho brilhando demais e o Pablo Maia fez uma boa partida contra o São Bernardo. O Pablo Maia tem que retomar o seu futebol, sem contusões, sem dores, e aí ele joga muita bola também. Então Danielzinho e Pablo Maia, monstros. Só que Marcos Antônio é monstro ao quadrado, é monstro a mais. E o outro é o Bobadilha, que também joga muita bola, quando joga de segundo volante ali, quase como meia. Ele sabe fazer gols, ele tem uma boa presença para chegar na frente. Dito tudo isso, sobra o Negruti, sobra aí o Hugo, que vai subir, já subiu, que vai ser utilizado também. Tem o Alisson, que vai embora. Então o São Paulo volante tem aos montes. Já que tem aos montes, não deveria ser volante vindo do time do Corinthians. Mas pelo menos, já que você não consegue ninguém, talvez o Ranieri seja, no mínimo, um pau a pau, um 6 por meia dúzia, e o São Paulo não pode abrir mão de trazer um jogador. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!